Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. E no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com a juíza do trabalho, doutora Adriana dos Remédios. Adriana, ela pediu para eu tratar assim. Já comecei gostando desse papo. Adriana, seja muito bem-vinda nesse nosso espaço. Agradeço a gentileza de você ter despendido do seu tempo para conversar um pouquinho comigo e com os telespectadores do programa Trabalhador em Foco. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, né? E a felicidade e a honra são todas minhas. Maravilha. Vamos começar pelo básico. Eu me lembro que ao longo desses quase 7 anos de programa Trabalhador em Foco, nós só tivemos a oportunidade de gravar uma vez com um juiz, que é um papel muito importante quando a gente fala de trabalhador e fala da tentativa de equiparar o poder entre patronal e trabalhador, né? Que não estão na mesma balança, mas é o juiz que, na maior parte das vezes, faz o papel que essas pessoas e essas partes estejam equiparadas. O que é ser uma juíza do trabalho no século XXI? Olha, o juiz do trabalho, como base, ele serve justamente para dar esse contrapeso nessa balança desigual entre funcionários e empregadores. Eu ia falar patrão, mas acho patrão um termo tão antiquado, né? Então vamos falar empregador. Ele serve para contrabalançar esses direitos. E eu costumo falar que o juiz, de um modo geral, ele serve como aquela água que vai apagar a fogueira. Quando as pessoas não conseguem resolver seus problemas dentro da casa, no caso que a gente está falando, dentro das empresas, dentro das fábricas, né, dentro até dos lares em relação aos trabalhadores domésticos, eles recorrem ao advogado, porque eles não conseguiram solucionar eles mesmos os seus problemas, e esse advogado vai pedir o socorro para a gente. Então, a gente é a água, né, o balde de água fria, que joga nessa fogueira entre as duas partes e concilia. A melhor solução sempre, o pessoal fala que um bom acordo é melhor que tudo. E é verdade, a melhor solução é sempre o acordo. Quer esse acordo aconteça dentro da casa da pessoa, né, dentro da fábrica, dentro dos lares, ou esse acordo na justiça. O juiz serve para isso, apaziguar. Ele serve para acalmar a sociedade. A senhora está alocada em qual cidade, em qual vara, no momento? Primeira vara de Barra Mansa, é vara única. Barra Mansa, vara única. Barra Mansa. E aí, de forma geral, quais são as principais causas que chegam no dia a dia do seu trabalho? Olha, a gente, via de regra, a gente não tem principal causa, não. Vara única tem de tudo. Então, eu tenho aquele contrato de trabalho que é muito pequeno, que as partes, né, se emocionaram com aquela relação, que são basicamente, por exemplo, 10 dias. Eu já pegar contrato de trabalho, de processo, que são 10 dias de trabalho. E aí, graças a Deus, tudo acaba num acordo, geralmente acordos baixos, acho que nesse caso está até R$200. Tem aquelas demandas que são enormes, porque também tem muitas fábricas lá. Então, são milhões e milhões de valor de causa. Eu tenho processo também que é só de uma pessoa, que ela só afeta uma pessoa, que é aquela demanda individual que está ali na minha frente. Em comparação, também tenho causas, por exemplo, no mundo de Barra Mansa, que afetam de uma tacada só, elas conseguem afetar 700, 800 pessoas. A gente teve um problema enorme na municipalidade relativamente às OS. Então, eram 800 pessoas que estavam ali transitando naquele mundo de um único processo. Cada então, dia, um cada grau de causa, responsabilidade vidas enorme. diferentes. Cada causa é uma causa. Tem aquela causa que é de uma pessoa completamente estranha a você. Você nunca na cidade encontrou aquela pessoa. E teve uma causa que eu até, né, vasculhando aqui a minha cabeça, me lembrei, teve uma causa de uma pessoa que trabalhava do meu lado. Era uma lojinha que tinha ao lado da vara, que o marido dela sofreu um acidente e ele foi devolvido para ela dentro de uma caixa de 20 centímetros, ele morreu carbonizado. E ela me trouxe o processo. Eu, quando olhei aquela situação, ainda foi pior ainda, porque eu tive que julgar improcedente. O pedido que ela estava me fazendo não tinha a mínima sustentação legal. Enfim, nós temos de tudo. A sociedade se reflete ali, né? E o que eles não conseguem resolver, eles jogam para o judiciário. Certo. E como é que estão as atividades nesse momento de pandemia em que a gente, de forma geral, ouve assim, o fórum está fechado?
Sim, sim, o fórum está fechado para atendimento presencial, até porque ninguém quer pegar coronavírus, ninguém quer transmitir também coronavírus, Exato. né? Não é só uma questão dos funcionários estarem se protegendo. Não, talvez até um funcionário esteja contaminado com coronavírus e ele não quer passar aquele coronavírus para o jurisdicionado. Mas a justiça, eu costumo falar, ela não está nem sensível e nem parada. Por exemplo, eu estava vendo a estatística, o Tribunal do Trabalho, nesse tempo de pandemia, ele já emitiu 27 mil alvarás. Isso é muita coisa. E, né, no que a gente pode, a gente vai emitindo para fazer o dinheiro circular, o dinheiro que está preso na justiça, ele circulando para o empregado, para o empregador também conseguir rodar a sua folha. Então, a gente não tá insensível. E agora, a gente começou a implantar as audiências virtuais. Certo. Então, alguns juízes já estão implantando audiências virtuais. Claro que não são todas as matérias, né, que a gente vai poder fazer audiência virtual, nem todas as unidades também estão comportando audiência virtual, não são todos os processos que comportam audiência virtual, enfim, a gente está nesse período de limitação e de adaptação. Adaptação, eu acho que essa é uma das grandes palavras do programa, do momento, né? O programa Sim. Trabalhador em Foco é um programa que existe há quase 7 anos e às vezes eu tinha vontade de entrevistar pessoas, profissionais que tivessem mais qualidade técnica para falar comigo, mas eu esbarrava com a impossibilidade da pessoa ir ao vivo, na TV, no dia certo, na hora certa. Hoje não acontece mais isso. Eu estou na minha casa, eu sei que a senhora está na sua casa e olha que maravilha, hoje o nosso telespectador de casa tem a possibilidade de ver, de conversar, de ouvir, né, a fala de uma juíza que às vezes a gente acha que é alguém tão difícil de acesso e está sendo tão gostoso conversar com você nesse momento. Mas vamos focar. Fala para mim. Se me permite, eu vou até falar uma coisa que a gente estava hoje no grupo discutindo, porque é engraçado que os juízes, que sempre, né, o trabalho do juiz é um trabalho muito solitário, eu costumo falar que é ele com ele mesmo. E a gente estava conversando que a gente nunca trabalhou, o tribunal nunca trabalhou tanto como está trabalhando. Tem colegas que estão trabalhando 18 horas por dia, entendeu? Uma coisa fenomenal. A própria ministra, Maria Cristina, presidente do TST, ela também numa live, ela disse, eu estou trabalhando mais que 12 horas, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Porque o virtual, ele te causa isso, né? Você não se desconecta. Não. Você não tem mais direito à desconexão. Você está 24 horas com aquele... E se toca aqui alguma mensagem, você corre para atender. E às vezes você tem que entrar em contato com o funcionário e dizer, olha, faz isso, isso, isso. Eu estou te mandando agora 10 horas da noite, mas é para fazer amanhã, porque se eu deixar para amanhã eu vou esquecer. Então, a desconexão também tem tá acontecendo em relação à justiça, o que a gente sempre viu, né? Eu gravei aqui para o Trabalhador em Foco um programa sobre teletrabalho com uma especialista, uma médica, e ela falou sobre isso, sobre a importância da gente também se desconectar. Mas a gente marcou esse programa, fizemos esse preâmbulo sobre a questão da justiça propriamente dito, mas para falar sobre uma alteração que é a questão da estabilidade profissional no que diz respeito ao Covid. Antes de qualquer coisa, queria que você me dissesse o seguinte: o que são as estabilidades profissionais? O que ocorre que o trabalhador tem estabilidade de emprego por algum tempo e por que isso ocorre? Eu até não querendo ser chata, né? Mas, claro, todo juiz tem o direitinho de ser chato, né? Então, já sendo chata, a gente um termo técnico, a estabilidade, ela é um termo técnico específico. Então, estabilidade por estabilidade mesmo, a gente considera uma estabilidade que está na CLT, que é uma estabilidade decenal. Bem, o resto, né, grávida, cipeiro, sindicalista, os enfermos, todos os que têm moléstia de um modo geral, eles são titulares de garantias de emprego. E como você já mesmo falou, garantia de emprego. Como você mesmo falou, as garantias de emprego elas são temporárias, né? Graças a Deus, porque ninguém quer ficar doente para sempre, né? O mundo ideal, a pessoa não fica doente. Então, tem essa nossa limitaçãozinha. Mas, né, como óbvio, o direito do trabalho, como todo ramo do direito e deveria ser, né, ninguém vai deixar de conhecer uma determinada demanda, porque se mencionou que é estabilidade, quando na verdade é garantia de emprego. É o princípio das fungibilidades. Mas, via de regra, as garantias de emprego, elas são para as grávidas, são para os titulares de mandato sindical, para os cipeiros, de uma regra geral, os enfermos.
Certo. Grávidas por quantos meses após o retorno da licença maternidade? São 5 meses após o parto. 5 meses após o parto. Isso. Ótimo. Se o patrão demite antes desse prazo, o que acontece? Ela tem direito à indenização pelo restante do prazo que faltava para encerrar a estabilidade, a garantia de emprego. Até eu já estou falando de estabilidade. Garantia de emprego. Não pode, doutora. Garantia de emprego. Anotei aqui do lado para não errar de novo. Mas até o TST fala estabilidade provisória. Ele mesmo fala na súmula, olha, estamos gravando em casa e o meu cachorro batia a mão aqui, meu cachorro tá latindo. Olha que maravilha. Graças a Deus que surgiu essa falha, porque eu coloquei 2 cadeiras no corredor para minha filha pequena não atravessar para cá. E ela já tentou a primeira travessia. Então, já foi obstacularizada. Fique tranquila, porque o meu cachorro decidiu se comunicar nesse momento. Às vezes ele aparece aqui no fundo, mas agora ele decidiu se pronunciar para dizer que nós não podemos errar, que é garantia de emprego. Se o patrão demite a grávida enquanto ela está no processo de gestação, tem que pagar até o final dos 5 meses após o parto. É isso, não é? Sim, sim. Cipeiros, explica para mim e para o nosso telespectador de casa o que é um cipeiro e qual é essa garantia de emprego dele. Cipeiro, em regra geral, são os representantes dos funcionários nas comissões internas de prevenção de acidentes. Certo. O cipeiro ele também não pode ser demitido, salvo por justa causa, né? Porque a garantia de emprego ela não acoberta as dispensas por justa causa. E ele tem direito a essa garantia desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Ele e os dirigentes sindicais. Dirigentes sindicais é a mesma coisa. Fica dirigente sindical 1 ano depois de ter saído da comissão do sindicato. Isso. Em via de regra, no caso do sindicato, a gente é bem óbvio o motivo da garantia de emprego, né? Assim como os cipeiros. O sindicato vai bater no patronal em algum momento, vai tentar requerer mais direitos. Se ele não tiver o mínimo de garantia, ele se sente já diretamente coagido. É por conta disso? Sim. Sim, pelo exercício do próprio munus, né? A gente fala que é o munus, da própria atribuição, tanto do cipeiro quanto do dirigente sindical. Maravilha. E uma garantia de emprego já estabelecida são as motivadas por questões da ordem de saúde, não é isso? Sim. Como é que funcionam essas garantias de emprego para quem fica doente em algum momento? Bem, uma regra geral é que o funcionário enfermo, né, por qualquer que seja essa enfermidade, ele não pode ser lançado ao mercado de trabalho enfermo. Então, as enfermidades, enquanto presentes, elas atraem para o funcionário uma garantia de emprego. Agora, existem determinadas enfermidades que elas são adquiridas no trabalho e pelo trabalho. Então, essas enfermidades têm um tratamentozinho especial. E aí, como elas são adquiridas no trabalho e pelo trabalho, elas prorrogam o período de garantia de emprego até 1 ano após o retorno do funcionário à sua atividade. Vamos dividir em questões de ordem prática. Por exemplo, digamos que eu tenha quebrado a minha perna no final de semana. Aí eu tive que fazer uma cirurgia, coloquei pregos e parafusos e afins, e aí fiquei pelo Sistema Único de Saúde, pelo INSS, com o pagamento do meu salário. Ok, vou voltar a trabalhar. Estou liberada para voltar a trabalhar. Qual é a garantia de emprego que eu tenho nesse caso? Bem, no caso, como você se acidentou e ficou enferma por um período X, né? Inclusive pressupõe um afastamento previdenciário no qual, inclusive, o seu salário foi interrompido, há um período de suspensão do contrato de trabalho, nesse período você está afastada em gozo de benefício previdenciário. Quando você retorna, como essa moléstia ela é completamente estranha ao contrato de trabalho, você não tem direito às estabilidades. Certo, significa que o INSS pode dizer assim, você pode voltar ao trabalho e o patrão, o empregador, ele tem o direito de me demitir. Ele já colocou uma outra pessoa no lugar, ele não quer mais o meu trabalho e aí não tem garantia nenhuma. Entendi. Sim.
Vamos para um Agora, outro caso. esse não tem garantia nenhuma, ele tem que ser analisado o seguinte. Talvez você ache que esteja inapta ao retorno e o INSS diz que você está apta ao retorno, ou seja, sua perna ainda dói. Se esfria, você não consegue andar. Então, não tem como você voltar para o trabalho. Então, nesse caso, o teu próprio empregador pode dizer, olha, você está inapta. E aí, no caso, neste períodozinho, essa latência, você ainda está assim, o seu contrato não pode ser rompido. Por aquele princípio lá que eu falei, o empregador não pode lançar ao mercado de trabalho um funcionário que ele mesmo sabe que está doente. E se ele está mancando, se ele não pode andar, se a perna está doendo, ele não vai conseguir outro emprego, ele não vai conseguir outra colocação. Maravilha, muitíssimo agradecida pela complementação do raciocínio. Vamos pensar em outra via de regra, que é quando é um acidente de trabalho. Eu trabalhei como jornalista e como assessora de imprensa de uma editora, aqui em Petrópolis, a Editora Vozes. E aí, digamos que eu tenha cortado a ponta dos meus dedos na máquina. Isso não acontece lá porque a máquina não corta. Mas vamos dar um exemplo aqui. Acidente de trabalho específico. Fiquei no tempo necessário para resolver o problema dos meus dedinhos e aí voltei a trabalhar. Tenho garantia de emprego? Aí depende. Depende do quê? Depende de tempo, depende de gravidade do acidente, depende do tipo de afastamento. Você cortou o dedo na máquina, mas o corte não foi muito profundo. Por isso que a gente diz que direito é ciência social, graças a Deus, só que não é matemática, não tem fórmula pronta. Cortou o dedo, mas o corte não foi muito profundo. Você ficou afastada 3 dias, ou seja, nem ao INSS você foi. Você retorna, houve um acidente de trabalho, houve, mas ele não atraiu nem o pagamento de uma parcela previdenciária, nem um afastamento superior a 15 dias. Você não tem direito à estabilidade, porque foi ínfimo. Agora é completamente diferente. Um caso, por exemplo, que eu já peguei. A pessoa, no caso não é o corte do dedo, né? A pessoa pegou, teve o seu braço engolido por uma máquina. O braço sofreu um esmagamento do braço, queimaduras. Ela ficou muito além dos 15 dias em gozo de benefício previdenciário. Ou seja, atraiu a garantia de emprego. Maravilha. Até 1 ano após o retorno dela. 1 ano após, maravilha. Se o patronal decidir que não quer manter aquele empregado, com 1 ano, ele tem que pagar o direito de 1 ano. Ou ele não? Tem que pagar o direito de 1 ano. Certo. Mas aí vem o meu posicionamento pessoal. Ai, de novo, eu vou falar que é o meu posicionamento pessoal, Adriana. Eu entendo que em determinados casos, essa indenização pode até se alongar a mais de 1 ano. Porque nada obsta ao raciocínio de que o funcionário, depois daquele ano, não pudesse ficar na empresa. Então, via de regra, é 1 ano, que pode ainda se alongar dependendo do caso concreto. Maravilha. Tudo precisa ser avaliado, mas existem as leis para a gente entender, e é para isso que existem os juízes, que a gente espera que sempre tenham também uma coisa que se chama sensibilidade, não é verdade? Sempre, sempre. O tribunal está muito... Essa nova gestão... Quer dizer, essa nova gestão não, eu não posso nem falar mal das antigas gestões, porque eu sou fã de todos. Né? E o tribunal é muito sensível em relação a isso. Eu costumo dizer que o tribunal deixou de ser um tribunal do empregado ou do empregador. Hoje, graças a Deus, ele é um tribunal do trabalho. Ele flutua nessa sensibilidade. Que ótimo. E aí, nesse assunto de garantia de emprego, ou, né, como eu tinha falado, estabilidade, mas é garantia de emprego, uma doença que agora é considerada doença do trabalho é o Covid-19. Dúvida de quem está do lado de cá, que não consegue entender como é que a gente vai saber se pegou o Covid no trabalho ou se pegou em outro lugar. Por que eu dei exemplos tão básicos aqui? Para a gente fazer esse paralelo na cabeça de quem está assistindo o programa. Eu quebrei a perna no meu final de semana, ótimo, eu não estava trabalhando. Eu cortei os meus dedos no trabalho, eu estava no trabalho. Agora o Covid, eu posso pegar o Covid porque meu marido foi no mercado e eu não estava de máscara quando fui higienizar o pacote de ovo. Não é verdade? E aí, doutora, me explica isso, explica para o nosso telespectador como é que é feita essa avaliação
E o que fazer para, se qualquer um dos nossos telespectadores, trabalhador, tiver a doença, o que ele tem que fazer nesse momento tão novo? Bem, a primeira coisa, você já respondeu a pergunta, né? Você já respondeu, eu não precisava nem estar aqui. Precisava sim, doutora. Não precisa, porque ó, o Covid, eu acho que o grande erro foi a MP 927 mencionar que não era, que nunca poderia ser doença do trabalho. E você mesmo já falou, quando ele pode ser doença do trabalho e quando ele não pode ser doença do trabalho. Então, tal como qualquer outra doença, porque ele não é doença diferente de qualquer outra, né? Tal qual qualquer outra doença, ele vai poder sim ser uma doença considerada doença do trabalho. Aí a gente vai ter que verificar quais são as probabilidades do empregado, qual era a situação do empregado, qual era a atividade do empregado, quais foram os cuidados que o empregador teve com ele, quais foram as EPIs fornecidas. Então, a gente tem que verificar caso a caso. Então, por exemplo, eu até mencionei, estava pensando, um motorista de ônibus, né? Eu tenho muitos casos de rodoviários em Barra Mansa. O motorista de ônibus, ele pode ser considerado doença do trabalho ou ele não pode ser considerado doença do trabalho se ele pegar Covid? Porque ele está sujeito a um contato com o público. Sim. A mesma coisa o funcionário do comércio. Você está me falando sobre funcionário acho que estamparia em Petrópolis. Aqui em Petrópolis, o Trabalhador em Foco, nós somos 14 sindicatos. Então, a gente tem gráfica, tem vestuário da confecção, tem o comércio, tem o que faz o fio. Então, assim, são incontáveis. Bancários. Então, você tem que ver qual é o caso concreto. Aquele funcionário, ele estava em contato com o público, ele não estava em contato com o público, mas se ele estava em contato, quais eram as limitações que ele tinha para o contato? Todos os cuidados mencionados pela OMS foram observados pelo empregador? Ele teve fornecimento de EPI suficiente? Havia medidas de contenção, de separação entre ele e o público? Então, cada particularidade dessa tem que ser observada. Um motorista que tem como atividade, por exemplo, transportar corpos do hospital para as funerárias, ele tem que ter um tratamento em relação à Covid como doença do trabalho. Já é completamente diferente de um motorista particular, por exemplo, em que haja completa diferenciação entre o empregador e ele, em que todas as medidas foram adotadas, em que você não vai poder não analisar aquela situação, ou seja, extrair daquela situação o convívio social que ele teve fora do trabalho. Então, cada caso é um caso. A gente vai trabalhar muito, né? E esse tipo de processo não foi recebido ainda, ele vai ser recebido daqui a um tempo, com as presunções. Todo mundo deve saber que no campo do direito a gente não trabalha somente com as provas predeterminadas, né? Existe uma coisa chamada ônus da prova, que é a obrigação que cada pessoa tem de provar o que ela veio para falar. Ela veio e falou, ela tem que provar. Essa é a regra. Mas existem determinadas atividades, eu diria, que a prova parece que já está pré-constituída até pelo próprio fato social. Eu vou citar um exemplo aqui claro. Adicional de insalubridade para aquelas pessoas que são garis. Então, já há uma presunção de que aquela pessoa está sujeita a uma condição que não é muito boa, que é insalubre. Sim. A mesma coisa para os funcionários da saúde. Os funcionários da saúde também já têm uma presunção, até por normas regulamentares do Ministério do Trabalho, de que eles são sujeitos a condições insalubres. E eu acho que o mesmo raciocínio de sensibilidade que você tinha falado vai ser adotado quando a gente for analisar o Covid como doença do trabalho, ou seja, o funcionário adquiriu aquela doença, né, por uma predisposição já decorrente da atividade dele, ou não, ou ele adquiriu aquela doença fora, no ambiente social. Maravilha. Na continuidade da minha pauta que eu tinha imaginado para esse nosso bate-papo, eu falava de como é que as pessoas vão conseguir provar, e aí, na verdade, cai muito nessa questão da presunção, né? Do entendimento de quem é esse trabalhador e de que categoria ele trabalha, e como é que ele junta provas. Mas aí não precisam, então, de ser provas tão cabais. Não precisa ser aquela mensagem do telefone que a gente tanto fala em alguns casos, ou não precisa ser o documento assinado ou não. O fato de um trabalhador trabalhar na área da saúde, ele pegou Covid,
Ele vai ter a garantia de emprego. Já há uma presunção de que ele adquiriu no exercício da atividade. Certo. E aí vem a questão seguinte: quais vão ser os direitos? Que garantia de emprego é esse para quem tiver Covid-19 por conta de suas atividades de ordem profissional? As mesmas garantias de emprego que haviam, que já existem no Brasil desde o sempre. Ele tem as garantias dele, o retorno dele, e ele não pode ser dispensado, se for o caso de afastamento previdenciário, ele não pode ser dispensado até 1 ano após a alta previdenciária. Mas eu costumo até falar uma outra coisa. Quando a gente fala de prova, É porque todo mundo que vai para juiz, a gente pensa do lado de cá assim. Prova. Tem que ter prova, tem que ter papel, tem que ter um monte de comprovação. Porque a gente sempre fica com medo de que vai chegar lá na hora e o juiz vai falar assim, mas você não tem prova. Você... E como eu constituo prova? Mas, então é uma coisa que a gente sempre pergunta. Mas, Carla, você mesmo já falou. Hoje a gente está no século XXI. Você mesmo falou, estamos em 2020. Então, hoje a prova, ela não é tanto o papel que você falou. Eu costumo falar, assim, para os reclamantes, eu disse, gente, a gente vive numa era de tecnologia. Fato. Hoje a gente está conversando por Zoom. Né? Então, uma plataforma gratuita que todo mundo pode usar e que a gente está fazendo programa de TV. Sim, então não há mais desculpa hoje para qualquer pessoa que tem um equipamento de registro audiovisual não gravar a situação que ele passou. Certo. Então, ele tem o direito de gravar. Eu costumo falar isso, mas é prova ilegal, porque eu gravei o meu diálogo, não sei o quê. Eu digo, não é prova ilegal, você é o interlocutor. Se você não puder gravar sua conversa, quem pode? Ninguém. Né? A prova ilegal não é isso. Então, todo mundo hoje tem na mão um registro audiovisual. Então, registre a sua situação. Se você achou que você está vivenciando uma situação até com os próprios funcionários de saúde, a gente viu isso, acho que semana passada no jornal, funcionário de saúde submetido a rodízio de jaleco, ou seja, um EPI que não é fornecido a contento. Então, registra isso, documenta, né? Até para você estar resguardado. Maravilha. Então, não precisa papel, até porque ninguém vai dar uma declaração. Reconheço que não estou fornecendo DPI isso aí, necessário. Tem que comprovar ninguém vai fazer isso. Né? O mundo não comporta esse tipo de raciocínio. Então, vamos documentar. Tem aí celular, todo mundo está com celular, mantenha essa porcaria com a bateria funcionando. Documente-se. Maravilha, doutora. Chegamos ao final do nosso tempo de bate-papo no programa Trabalhador em Foco. Já. Sempre que o entrevistado é ruim, demora muito. Quando o entrevistado é ótimo, passa assim, e o telespectador lá de casa sabe, porque quando o entrevistado não vai, ele muda de canal e me larga no meio do caminho. Eu queria agradecer de verdade. Foi um imenso prazer conversar com a senhora. Saiba que com certeza eu vou entrar em contato várias outras vezes para a gente falar de outros assuntos na área do direito do trabalho, da justiça do trabalho, que são muito importantes para o nosso telespectador. Agradeço de verdade. Queria deixar esse minutinho final para você deixar um último recado a respeito desse nosso bate-papo que nós tivemos hoje. O último recado eu diria para todo mundo, calma, né? É uma situação horrorosa para todos, o judiciário não está insensível. E se você está ansioso, está aflito, você tem algum processo e está achando que não caminha e você está necessitado, entre em contato com a unidade. Eu tenho certeza que você vai ser atendido por algum funcionário que vai ser sensível aos seus reclamos. Todo o judiciário está empenhado em relação a isso, em diminuir os impactos da Covid. Se a gente não pode terminar com ela, pelo menos que a gente não ajude e diminua. Né? Então, esse é meu recado. Calma para todos. Maravilha, doutora. Muitíssimo agradecida de verdade. E obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. Foi uma delícia entender agora que os trabalhadores que em suas atividades de trabalho forem contaminados vão ter garantia de emprego. Um abraço grande e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.